do argumento, se houvesse dúvida, a mudança jurisprudencial em 2016 no STF foi depois dos começos foi depois dos processos do Lula terem começado. Ele não foi preso, por acaso? Foi preso. O pessoal alopra. Se fazem isso com jurisprudência, que dirá com emenda à Constituição. Então, era uma orientação jurisprudencial que mudou, o pessoal já aplicou imediatamente. Como que vai dizer que uma PEC não vai aplicar imediatamente? Assim, as pessoas são loucas. Assim, enfim, né? Essa questão do viés cognitivo é muito forte. Ele botou aqui esse tal desse podcast do Marcelo Temer. Teria supostamente dito isso, eu duvido, mas eu vou ouvir depois, lá no Justificando, em que ele teria falado isso, né? Aí eu comentei o seguinte, aí ele falou, o seu argumento, meu argumento, é político, não do direito. Não, meu filho, eu tô falando do direito. Olha aí, eu vou botar a carinha do Fernando ali, que tá fazendo não com a cabeça. Faz não com a cabeça de novo. Você que é professor. Ele falou que o argumento era político e não do direito. Quem deve saber do direito é ele, né? Ele que deve ser formado, ele deve ser um grande jurisconsulto, eu não tô sabendo. Ele falou, leia o texto do Marcelo Temer sobre segunda instância. Ele entende de direito. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fui e compartilhei falando o seguinte, ó. Eu falei, né, dureza. Eu falei, ó, ele, se falou isso, eu não vi ainda, atenção, não vi. Ele, se falou isso, está no papel de militante, não de analista. Pergunta você a ele qual que é a jurisprudência pacífica sobre a questão, como se aplica a alteração em lei processual. Ele está falando, se é que ele está falando que ele gostaria que fosse, não o que é de fato. Em tempo. Mesmo que meu argumento fosse político, e não do direito, e do direito eu não entendo nada, qual que é o valor do direito no Brasil hoje, pelo amor de Deus? Mesmo que fosse verdade o que ele está falando, que o argumento é político, e não era, eu estava falando juridicamente, mesmo que fosse, qual é o valor do direito no Brasil hoje? Eu botei, em tempo 2. Eu não sou palpiteiro de Twitter, não. Eu tenho graduação em 4 pós em Direito, 3 estrito senso. Mas não é possível. Não é a minha área, mas isso eu estudei, até porque é no início da faculdade que a gente aprende isso. Mas não é possível, mas o pessoal quer se agarrar em qualquer coisa, Fernando. Então, você vê que não é difícil para um 71 vender esse contrabando, porque o pessoal quer acreditar de qualquer maneira, né? Aí ele respondeu o seguinte, ó. Pô, parece que você é daqueles que gosta de se enganar mesmo, gosta de uma flauta mágica. Aí depois a vaca vai pro brejo e você pede desculpas, porque isso já aconteceu. Em 2018, quando a gente denunciou a articulação do Plano B, ele no início bateu na gente, depois pediu publicamente desculpas, Fernando. Falou, não, o Duplo Expresso sempre teve certo. Mas aí, dessa vez, ele esquece o passado. Você vê como essa coisa do viés cognitivo. E aí quer acreditar de novo. Aí falou, não, você que é confuso, não entende quando alguém escreve algo de forma clara. Não entendi tudo que você escreveu. Apenas você está errado. Me desculpa. Tanto se a gente estivesse falando de direito como de política. Aí ele falou o seguinte, ó, ele já deu uma engrossada. Quem não admite erro não é honesto. Torce a realidade para dizer eu avisei. Mas eu não errei, né? Aí eu perguntei para ele, eu falei, é sério isso? Qual foi o meu erro, né, entre aspas, exatamente? Qual realidade que eu torci? E eu falei, eu achava que você era sério. E aí eu coloquei um print de um tweet dele lá, de abril de 2018, quando ele pediu publicamente desculpas a mim, ao Duplo Expresso, porque a gente falava a verdade e ele não queria acreditar, né, da sabotagem ao Lula do Plano B. Né? Então tá aqui, ó, o tweet dele lá de abril, ele falando, ó, hoje minha visão é de que o Duplo Expresso estava certo o tempo todo e eu estava enganado em relação a eles. Perdão, pessoal do Duplo Expresso. Aí vai ser também, daqui a um ano, ele vai pedir perdão quando não adiantar mais nada. Eu dispenso, não precisa pedir perdão. É só ter coragem de enfrentar os próprios viéses cognitivos e conseguir ficar em pé sem hipnose da flauta mágica, sem transe. Mas não é possível. A pessoa se agarra a qualquer coisa. Eu nem sei se o Marcelo Temer falou isso, mas se falou, não é a verdade. É como ele gostaria que fosse a verdade. Fernando, por favor, sinteticamente essa questão aí da PEC se aplica ou não aplica. Já está todo mundo falando agora, o UOL primeiro era só a gente aqui mandando a real, mas agora o pessoal já está falando também. Mas aí os petemínios vão se agarrar na pessoa que falou no podcast, não sei o que tal. Fernando, por favor. Olha, Marcelo Temer, que é juiz de direito, certamente é um dos maiores juízes desse país, um espírito democrático, um compromisso com a Constituição, com os direitos e garantias fundamentais, é uma pessoa muito bacana. E eu tenho quase certeza de que ele partilha do entendimento de que inovações processuais penais que entrem em vigor só deveriam se aplicar para processos que se iniciassem depois da entrada em vigor. Como você próprio. Eu sou a favor disso. Auri Lopes Júnior é a favor disso e tantos outros processualistas penais que têm um espírito mais democrático.
Mas não é assim que acontece no país. Eu gostaria que fosse assim. Profundamente. Eu ensino isso dentro de sala de aula para o pessoal. Olha, não deveria retroagir, mas posição pacificada em todos os tribunais, posição, inclusive, da doutrina, poucas referências doutrinárias, infelizmente, colocam essa outra posição, porque bota majoritariamente a regra geral de que uma lei processual penal, uma norma processual penal, ela entra em vigor e ela é regida, para jogar um latinismo aqui para parecer inteligente, coisa que juiz e jurista adora fazer, né? Infelizmente, nosso direito é infestado dessas coisas, que é o tempus regit actum, ou seja, o ato é regido pelo momento, ou seja, entrou em vigor, passa a valer imediatamente, seja piorando a situação processual penal, seja melhorando. Diferentemente, quando você está falando de crime e de pena, você não está falando de processo, de regras procedimentais. Você está falando de crime e de pena. Quando é crime e pena, que é direito penal material, é aquele negócio, não pode retroagir, senão para beneficiar o réu. É a regrinha que a galera conhece, mas isso é norma de processo. A PEC vai fazer a modificação, ela vai modificar normas processuais penais. Ela vai falar sobre vai falar sobre trânsito em julgado, e quando se dá o trânsito em julgado, isso não tem nada a ver com direito penal material. Nada, não é nenhuma norma híbrida. Não tem nada a ver com isso. Vai modificar o 102 e o 105 para poder falar de competência de tribunal. Se houver uma modificação infraconstitucional no Código de Processo Civil que rege esses recursos, vai modificar para poder transformar um recurso em uma ação autônoma de impugnação como o habeas corpus. É coisa estritamente processual, não tem nada a ver com direito material, não tem nada a ver com crime e pena, tem a ver com procedimento. Então, essa retroage, pegando processos que existiam antes dela, seja essa regra melhorando ou piorando a situação do réu. Então, vai vir e vai bater. Só que, mesmo se não fosse dessa forma, como você bem colocou, o que é o direito nesse país? Eles podem modificar o inciso 57 do artigo 5º, que é aquele da presunção de inocência, que é cláusula pétrea, eles podem modificar e os tribunais podem começar a seguir isso. Por quê? Porque o que é o direito nesse país? O que é a legalidade estrita nesse país? O que é o marco legal nesse país? O que é a segurança jurídica nesse país? Não existe. Nós vivemos em um estado de exceção. As pessoas têm que sair desse viés cognitivo e enfrentar, olhar o abismo nos olhos, cara. O pessoal não quer fazer o luto, Fernando. Eles não querem fazer o luto. Tem que fazer o luto e tem que ir à luta. Se você não fizer o luto, você não vai conseguir ver as coisas claras. É pesado, triste, é péssimo para mim, é péssimo para minha família, é péssimo para você, péssimo para a sua família e para cada um dos expressionados, para cada uma das expressionadas e suas famílias. É terrível, mas nós temos que olhar a verdade nos olhos, olhar o abismo nos olhos com toda brutalidade que isso pode gerar dentro do nosso coração, da nossa postura, do nosso espírito, porque se a gente não vê a realidade do jeito que ela é, a gente não vai conseguir enfrentá-la da melhor forma possível. Não tem jeito como sustentar isso. Tenho certeza que o Marcelo Semer é a favor, tenho quase certeza, não sei, mas 99,9% de certeza que ele é a favor de não haver a retroatividade dessa modificação. Eu também sou a favor, Aurélio Lopes Júnior é a favor, um monte de gente é a favor, mas a realidade é que os tribunais e a doutrina majoritária reconhecem que retroage sim, entende? E nós temos que lidar com isso, porque não vai ser, essa regra não vai mudar agora, vai retroagir, vai mandar para a tranca mesmo. Se o professor Marcelo Semer falou algo contrário, falando que não retroage, afirmou, eu tenho que dizer que, infelizmente, esse grande juiz de direito, esse grande jurista, errou nessa análise. Eu não acredito, eu vou ouvir o podcast, que eu estou curioso até, mas eu acho que ele deve falar, eu gostaria que fosse assim, deveria ser assim, se falou isso, né, se fez alusão a isso. Agora, eu repito, né, aquela coisa, a gente aprende no direito, né, quem pode o mais, pode o menos, né, então assim, olha o que eles fizeram. Com uma alteração jurisprudencial em 2016, falaram que a prisão em segunda instância passou a valer para todo mundo que já tinha processo, inclusive o Lula. Ele não foi preso? Foi preso. O processo dele já existia lá no julgamento em 2016? Já existia há muito tempo, começou em 2014. Ele foi preso. Imagina uma PEC, uma alteração da Constituição. Então, quem pode mais, pode com uma mera
né? Coisinha pode menos também. A gente aprende isso na faculdade de direito também, entendeu? Então não faz nenhum sentido. As pessoas dizem, Fernando, é que nem o pessoal que começou a dizer que se saísse o Bolsonaro, o Mourão não assumia a vice-presidência porque o vice só entra na linha sucessória depois de 2 anos. Além da pessoa não ter querido ler, né, o artigo da Constituição, lá 80 e poucos, lá, a pessoa não quis nem lembrar do que aconteceu em 2016, que saiu a Dilma, entrou o Temer, ela com 1 ano e 2 meses, 3 meses de mandato. Mas assim, é um nível de surto que eu não consigo entrar. É muito difícil, sabe? Muito difícil, fico com pena, fico condoído. É uma pessoa bem intencionada, mas está até me agredindo, falando que eu tô, né, mal intencionado e tal. Não dá, cara. Você vê que a pessoa se torna até agressiva quando você quer mostrar para ela a realidade. Fico com pena, não consigo nem ficar com raiva da pessoa, até porque é uma pessoa que eu sei que tá bem intencionada, mas galera, assim, vamos fazer o luto pra gente poder partir no... Já não pode demorar muito no luto não, hein? Tem que partir rapidinho pra luta, né? Então, vendo essas plantações aí, né, Kennedy Alencar, Helena Chagas e Eugênio Aragão dizendo o STF vai anular, presidente, afrontaram o STF, presidente. Pessoal que ou não assistiu o julgamento, ou se assistiu como Eugênio Aragão e sabe, tá de sacanagem, eu volto àquela pergunta, né? Se essa plantação de notinhas é de graça, se sai de graça, né? E aí, um amigo nosso, Marcelo Costa, lembrava ainda ontem um relato que eu já coloquei em artigo, que é clássico, isso aí todo mundo sabe, né? Que um jornalista, olha só, sobre plantação de notinhas. Lembro da lenda, não é lenda não, Marcelo, isso aí é um relato que todo mundo meio conhece. Eu lembro desse relato que circunda o Assis Chateaubriand, né? Que por muito tempo aí era... é brasileiro. Chateaubriand. Assis Chateaubriand, que era dono dos Diários Associados, é como se fosse o Roberto Marinho da época dele, né? Conta-se que um de seus escribas queixou-se do baixo salário que ele estava recebendo e o Chateau teria respondido: ué, se vira, você tem espaço privilegiado no jornal, você tem uma página inteira todo dia, ganha dinheiro com esse espaço, horas, né? E todo mundo conhece esse relato, né? Então, toda vez que eu vejo umas plantações muito esquisitas, eu sempre pergunto se sai de graça. Se a pessoa... Né, que nem aquela da Helena da Mônica Bergamo, né, a rainha dos agrojornalistas, outro dia, falando que a PEC... Você viu essa, né, Fernando? Ela falou, a PEC da prisão em segunda instância não vai se aplicar à primeira condenação do Lula, ele não vai ser preso com essa PEC, porque não pode retroagir. Mas já na segunda condenação, aí se aplica, ele vai ser preso. Mas assim, primeiro, ele não vai ser preso na primeira porque ele já cumpriu o tempo para poder progredir de regime. Mas não faz nenhum sentido, porque os dois processos estão caminhando. Então, assim, não faz... Cara, assim, intrinsecamente, ela não pegou o telefone para ligar para o jurídico da Folha para falar assim, ó, vem cá, esse negócio aqui, segundo... Opa, acabou minha bateria aqui. Ela falou, segundo o que ela falou, foi o ministro do STF que falou para ela. Você acha que um ministro do STF acha que aquilo que plantou nela faz sentido? Aí você acha que ela esqueceu o cérebro dela em casa e não pegou um telefone para checar o que ela supostamente ouviu de um ministro do STF para ver se faz sentido? Mas não faz sentido nem intrinsecamente dentro do que ela falou. Tô nem falando do direito, mas nem no que ela falou fazia sentido. Eu sempre me pergunto nessas horas se é de graça ou se não é esse tipo de plantação, Fernando. Assim, não sei se a gente um dia vai ter a resposta para isso. Você ia falar alguma coisa? Aí você fez um sinal? Tá fechado o seu microfone. Fala. A gente tem que lembrar também que há a questão da unificação de penas, né? Isso. No mesmo processo. Enfim, se vier essa nova norma, a tendência é haver a unificação dessas penas, a menos que eles construam algum tipo de modulação que não existe. Enfim, tá valendo tudo no nosso país, né? Mas eles vão fazer isso para poder favorecer o Lula, cara? Vão criar uma norma que não existe, uma norma de execução que não existe para poder favorecer? Não sei. A primeira condenação, ela já está nos finalmente, cara. Ela já está ali, já está se encaminhando para a decisão de STF. Aí, de fato, ela não diz muito respeito, não. Vai haver a pena lá. Quando já veio a condenação da segunda instância aí, do sítio de Atibaia, se vier essa modificação da execução em segunda instância, unifica as penas, ele toma na cabeça, sabe? Não tem muito erro mesmo. E aí, isso que ela fala não faz sentido mesmo, juridicamente. Não, nada, nem intrinsecamente mantinha lógica no que ela falou, assim, a premissa ali já não fazia sentido. Eu sempre fico me perguntando se
se é de graça, né? Se é um requisito da pessoa se tornar um agrojornalista, ela não fazer checagem, então a pessoa fala, ó, planta isso daí. Aí você não pode nem checar se faz sentido ou não, esse se finge de burra, de mau profissional que não faz checagem. Eu não sei, porque eu sei que o pessoal já começou todo a plantar a história de novo de afronta do STF, e segundo uma agrojornalista, ela plantou que o Lula já teria dito que foi uma afronta ao STF. Então, assim, eu espero que seja mentira, né? Eu espero que seja mentira. E aí ontem eu tinha publicado o seguinte aqui, eu falei, mandei mal, devia ter printado a capa do Brasil 171 dizendo que a condenação do Lula seria anulada hoje no TRF4, no caso ontem, né? Ontem no TRF4, naquela manhã. Bem, eu mostrei ao vivo no programa de ontem, né? Pelo visto, continua tudo dominado igual a janeiro de 2018. Eu coloquei isso aqui no início do julgamento, mas depois eu fui procurar e eu achei, olha, um programa que eles intitularam lá, ó, TRF4, recurso que pode anular sentença de Lula, sentença contra Lula e tal. É uma vergonha alheia, né? E eu falei, ó, os prints como os diamantes são eternos. A flauta mágica, a clanalice. Porque ali quem estava falando nesse programa é uma pessoa até com quem eu me dou, assim, tal, de uma pessoa militante aí, do direito penal mínimo e tal, se candidatou pelo PT nas últimas eleições, né, e tal, aí já começa a ter algum constrangimento, alguma contaminação, mas enfim, né, complicada essa situação, né, não tem como, gente, né. E olha aí, a referência que eu fiz, outro agrojornalista das organizações Globo, Guilherme Amado, da revista Época, publicou o seguinte, ó, o aumento de pena de Lula ontem no TRF4 para 17 anos foi visto por ministro do STF como um claro aceno a Jair Bolsonaro, principalmente de 2 dos 3 desembargadores. Thompson Flores e Gebran Neto são candidatíssimos a uma das 2 vagas no STF. Ainda tem isso, a tendência é a composição do STF piorar. Ainda tem isso. O pessoal nem nessa conta coloca, Fernando, que o STF vai mudar para pior, né? Como se fosse possível, mas sempre é. O que está ruim sempre dá para piorar. E aí chegou uma informação do Reinaldo Azevedo ontem, que eu desconhecia, mas que faz todo sentido. Você sabe quem foi o responsável pela nomeação do Gebran Neto, né, o parceiro do Moro, para o TRF4, Fernando? Você sabe quem foi? Dá uma dica aí. É alguém do PT jurídico. Tarso Genro, o ex-ministro da Justiça do Lula, Tarso Genro, está aí na tela, ó. O mestre Roceiro me alertou. Reinaldo Azevedo disse que o Gebran foi indicação do Tarso Genro. Eu não me surpreendi nem um pouco, né, assim, mas tá em casa, né, ali realmente saber que o Gebran foi nomeação do Tarso Genro, indicação do Tarso Genro, faz todo o sentido, assim, definitivamente, né. Então, ontem, algumas pessoas desesperadas falaram o seguinte, né? Ó, e aí a gente retoma aquela história que você falou, Fernando, que não é no direito que se resolve mais, na política, né? Então, uma pessoa aqui, o chefe falou o seguinte, ó, deveria ter, peraí, o Lula deveria, falou, Romulo, tu deveria ter sido o advogado do Lula. Eu falei, olha, gente, não, assim, eu falei, ó, nenhum advogado resolveria, né? Podia ressuscitar o Evandro Lise Silva, nenhum advogado resolveria. Não nos tribunais apenas. O Cristiano Zanin foi muito bem, mais uma vez, eu assisti, ele foi bem, né? Falou do Tacla Duran, as coisas constrangedoras e tal. Tinha que ter feito o quê? Tinha que ter pegado os documentos do Odebrecht na Suíça, falado de Dario Messer, Banestado, ou seja, armar-se. Ao contrário, o PT jurídico convenceu Lula a ir se desarmando paulatinamente. Eu mostrei aqui o pessoal falando Lula não afronta o STF, porque senão vai criar espírito de corpo. Lá em janeiro de 2018, esse pessoal foi prevalecendo até aqui. E quando você ouve um Lula falar que vai provar sua inocência nos processos, e que a inocência dele está nos autos, você vê que os caras ainda estão na cabeça dele. Como que nessa altura do campeonato? Aliás, eu, sinceramente, Fernando, eu fico chocado. Como que ele não estava reunido com uma equipe de advogados vendo o julgamento, estava dando entrevista de puxação de saco no horário, entendeu? Porra, eu estava vendo, sabe? Assim, umas coisas que não dá, cara, não dá. Então aqui continuando, eu falei, ó, a Cristina Kirchner fez o oposto na Argentina, com o caso da Alessio. Botou todo mundo, inclusive os Estados Unidos, na parede, né? E aqui um recorte do programa que a gente trata especificamente disso. Falei, vendo tal contraste, que no outro dia eu perdi a paciência, fiz aquele programa longo aí, que eu me exaltei e tal, entendeu? Porque realmente a gente fica, né? E tá todo mundo aí. Eu falei, ó, em tempo, até menção a dinheiro alegadamente pago por José Carlos Bunlai, alguém que era próximo ao Lula, um pecuarista, a Ronan Maria Pinto, que é alguém envolvido no caso de Celso Daniel, o Gebran Neto fez questão de fazer ontem. Ele fez questão de fazer essa menção, não só no voto, mas na transmissão. Os caras jogam pesado. Já a gente fica aí, né, punhos de renda e tal, não sei o quê. E essa história daí, olha, desculpa, que a gente tá falando de cortar na carne,
Essa é uma das coisas que o PT tem que desarmar, cortando na carne. A questão do Celso Daniel. O Lula tem alguma coisa a ver com isso? Não, não tem. O que ele tem a ver, sim, é com o enterro. Porque ele achou por bem entrar no entendimento com o Fernando Henrique Cardoso para enterrar o caso Celso Daniel. Mas o esquema que o Celso Daniel descobriu a denunciar não era do PT, era do PSDB. O esquema do lixo, das prefeituras. Quem tinha mais prefeitura em São Paulo, o PSDB ou o PT? O PSDB. Mas aí chegaram lá, algumas pessoas, companheiros do partido, falaram, não, mas então já tem essa máquina aqui azeitada, a gente pega e pega esse dinheiro aí do lixo também e tal. E aí quando ele descobriu, falou, não, não vai fazer. E aí o pessoal começou a denunciar. Aí o pessoal do PSDB já falou, não, mas peraí, vocês aí, petistas que se entendam, mas esse cara denunciando isso, ele vai melar o meu esquema nas dezenas e dezenas de prefeituras do PSDB no interior de São Paulo, que é a sustentação do partido. Aí não. E aí é uma questão, eu não sei se eu já falei isso, mas vou falar aqui. Aí o PSDB, não sei quem, enfim, não vou falar agora quem, entrou em contato com o PCC para matar o Celso Daniel. Foi assim. Só que com a ciência de pessoas do PT, lá do secretariado que estavam envolvidas. E que iam aplicar o esquema lá. E aí, então, teve um inside job, teve uma facilitação, que nem a coisa do compromate, teve uma facilitação por membros do PT, até pessoas próximas do próprio Celso Daniel, para que ele fosse levado pelo PCC. As pessoas, o que se diz, é que pensavam que iam apenas dar um susto nele, como deram no deputado no prostíbulo. Só que não, só que a coisa foi pior e resolveram matar, torturando inclusive. Então, não foi crime comum. Foi crime com um componente político, sim. Só que quem mandou matar não foi o PT, não foi o Lula. Foi o PSDB e usou para isso o PCC, que já era parceiro desde aquela época. Já era o PSDB que estava no controle do Estado. E por isso que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, fica insistindo que foi crime comum e não crime político. Mas o que aconteceu? Naquela transição de governo do Fernando Henrique para o Lula, como era uma coisa que constrangia muito o PSDB, mas constrangia um pouco algumas pessoas podres do PT que estavam querendo fazer isso, e que inclusive facilitaram a captura do Celso Daniel pelo PCC, embora presumivelmente não pensassem que ele fosse ser assassinado, chegou-se a um acordo ali de altíssimo nível, Lula, Fernando Henrique, não convém a nenhum de nós dois que isso venha à tona, assim como não convém a nenhum de nós dois que venha ao Banestado, né? Embora comigo sejam os prefeitinhos de merda lá do Cinturão Vermelho. Com você é toda a privataria tucana de centenas de bilhões aí, o cacete, né? Então vamos enterrar o Banestado, vamos enterrar o caso Celso Daniel, a sua polícia lá em São Paulo, o seu Ministério Público vão dizer que foi um crime comum e não um crime político. E aí até hoje fica a gente refém disso, nós que não temos nada a ver com isso. Vai o Gebran Neto ontem e fala que o Bunlai pegou 6 milhões de reais para calar a boca desse Ronan Maria Pinto, que sabe da porra toda, sabe? Então não dá, ou a gente abre essas porra desses armários, gente. Chega desses esqueletos. O Brasil tá indo pro buraco por causa do rabo preso dessas pessoas. Não dá. Eu desafio qualquer pessoa do PT a dizer que eu tô mentindo nessa questão do Celso Daniel. Quando eu falo, eu tô calçado. Eu não achei ainda a oportunidade que conviesse falar disso na questão política. Mas agora eu vi. Quando eu vi o Gebran ontem mandando indireta pro Lula, falando de Ronan Maria Pinto, aí eu falei, não dá. Mas tem que falar tudo, tem que falar do Dario Messi. Se pegar prefeito de Cinturão Vermelho, foda-se, desculpa o palavrão. Se vai pegar, sei lá, quem que era do secretariado, que achou que o PCC só ia dar um susto no Celso Daniel e mataram o cara cruelmente com tortura, foda-se. Tá o Brasil indo pro buraco e o Lula vai ser preso por causa disso? Tá na hora de falar a verdade. Sabe? Então, quando eu vi ontem isso, eu falei, não, então tá na hora. Então, eu prometo, assim como eu fiz o artigo do Compromate, vou fazer em artigo também essa história do Celso Daniel. É chegada a hora. Fernando, você vai comentar? Assim, só uma breve pontuação. Olha, essa referência aí ao Ronan Maria Pinto foi num processo onde o Bunlai foi absolvido. É verdade. Ou seja, não havia nem a justificativa jurídica de se argumentar qualquer coisa nesse sentido. Ele foi absolvido. Você faz esse tipo de argumento para poder reforçar, né, enfim, a argumentação de dinâmicas criminais que de fato ocorreram, para poder fundamentar uma condenação. Ele foi absolvido. Então, para que eles fizeram essa referência? Que está no voto, que vai estar no acordo. Está no voto, que está no acordo. Para que eles fizeram isso? Cansei, entende? Sabe? Tô cansado do Brasil pagar pelo rabo preso dos outros, Fernando. Então tem que expor, sabe? Expusemos lá no Compromate, vamos mandar logo agora a porra toda pro ar, sabe? Então, assim, continuando. Quando eu vi ontem, eu não acreditei. Por isso que eu falei, é bom assistir esses julgamentos, porque você vê essas coisas dos recados, da sutileza e do tal, como foi essa. E bem lembrado você, o Bunlai foi absolvido
Por que o cara botou isso e fez questão de falar na leitura do voto? Ele mesmo falou, não, tô fazendo aqui um resumo do essencial. O essencial era mandar recado de Celso Daniel, de novo. Né? Com a coisa aperta para eles levantam o Celso Daniel. Não porque o Lula esteja envolvido na morte, mas porque ajudou a enterrar, né? Com o Fernando Henrique Cardoso. E o esquema era do PSDB, e o matador foi do PCC, mas com a colaboração de pessoas do PT, que talvez pensassem, não, ele só vai levar um susto, ele vai parar de querer denunciar e deixa a gente aqui no esquema, pegando aí no esquema do lixo e tal. Não dá mais, sabe? Não dá mais. O Brasil é maior do que todos esses aí. Enfim, aí continuando aqui, Fernando, olha só. Alguém falou aí, eu não tive tempo para assistir, se tivesse tempo, nem sei se quero assistir a entrevista, entre aspas, do Lula, puxação de saco no 171. Mas aí uma pessoa aqui, o Lade Bittar, falou o seguinte, ó, aos 35 minutos e 10 segundos, o editor lá, o Atushi, interrompe o Lula justamente quando ele ia falar sobre os militares. Não tem vergonha. Mais de uma pessoa, outra botou aqui, exatamente, pensei a mesma coisa, eu notei também essa interrupção do Atushi. Tá todo mundo fazendo uma relação com aquela vez em que o Pepe Escobar foi falar do Patriot Act, ele falou, tal, e dessa vez cortando para não deixar o Lula falar muito dos militares. Eu não assisti, mas assim, muitas pessoas mesmo vieram fazer esse comentário. Então, ó, outra botou aqui, ó, dos recados, ó, a Magda Carvalho, eu até compartilhei colocando assim naquele emoji pensativo. Ela falou o seguinte, ó, dentro dos limites permitidos, o Lula citou a morte de parentes e amigos como momentos difíceis, que foi convencido que seria candidato mesmo preso. Citou Brizola. Citou o desaparecimento, entre aspas, do filho do Jacob Bittar. Isso aqui eu não estou sabendo o que foi. Eu procurei se teve algum problema com a família do Jacob Bittar, eu não encontrei. Mas enfim, parece que ele mencionou isso também. Aí aqui, ó. Tentou falar de militares e o Atushi não deixou. E sobrou para Dilma. Mordeu e soprou. Né? Essa questão ali é o veículo que não fala do Patriot Act. Né? Então, assim, tá no esquema dos generais, gente. O Leonardo Atushi é alguém que foi levado em condução coercitiva pela Lava Jato e saiu de lá e nunca tratou do assunto, o que foi conversado. E nunca mais foi incomodado. Né? Qual foi o acordo? Por que Sérgio Moro deixou de ir pra cima dele se ele foi levado em condução coercitiva? Sabe, tá na hora das pessoas falarem as coisas como são. Sabe, o Lula não sabe disso? Ele que foi lá dar entrevista? Que o Atushi foi levado em coercitiva e não fala sobre isso? Não foi noticiado no seu próprio site? Ao contrário do Eduardo Guimarães, que ficou louco lá, ligou o celular e falou, olha aqui o que estão fazendo na minha casa e tal, que é a reação que qualquer pessoa normal teria, eu faria se eu fosse levado, saindo na Polícia Federal, ele já na escadaria da superintendência, chamou advogado, fez coletiva e tal, me falaram isso, queriam que eu falasse isso, falasse aquilo, tentaram me interrogar sem presença do advogado e tal, eu faria isso, eu que sou inocente. O Eduardo Guimarães fez isso. O Atushi, ó, boca de siri, ele não fala o que ele conversou lá dentro com a Polícia Federal. O que eu sei é que quando saiu de lá, mudou a composição editorial do 247. Entrou algumas pessoas aí que até aí não estavam, né, com algumas posições editoriais em termos de alinhamento geopolítico muito diferente do que se esperaria de um site progressista, assim, notadamente com relação ao sionismo, né, uma posição bastante diferente do que seria de se esperar, mas assim, né, coincidências da vida, certamente, né. Então as pessoas anotaram isso, eu não assisti, sinceramente, não sei se eu vou assistir essa entrevista, sabe, me dispenso, eu fiquei ontem horas e horas assistindo o julgamento, que era muito mais importante, sabe, que era o que o Lula deveria estar fazendo naquele horário, né? Então, falando de coisas importantes também, vamos falar de Patriot Act aqui para terminar. O André Figueiredo, que é líder do PDT na Câmara, ele é uma pessoa muito acessível. Então, vários pressionautas marcam nas publicações dele, em que ele fala coisa de AI-5, marcam a questão do Patriot Act, né? Então, ontem ele falou aqui, né? Ontem, anteontem, enfim, por esses dias, ele compartilhou a fala do Paulo Guedes sobre AI-5 e o Diego Guerra colocou lá o banner, né? Falando do Patriot Act e cobrando, falando que o pessoal não está falando disso, perguntando se o PDT e o Ciro Gomes não sabem disso, falando que precisa denunciar. Aí o André Figueiredo deu uma resposta que estava um pouco deslocada, né? Mas que bom que depois ele corrigiu. Ele falou o seguinte, ó, se formos nos estressar por projetos de lei absurdos, ninguém fará nada de concreto. Estamos acompanhando tudo, mas não há previsão regimental de impedir que um parlamentar apresente algo que seja do seu pensamento. Estamos no parlamento para barrar essas atrocidades, né? E aí começou a discussão aqui, o pessoal falando dos projetos, né? E havia uma confusão. E eu falei o seguinte, né? Não é um projeto qualquer de alguém do baixo clero, né? Então eu marquei aqui e falei, caro André Figueiredo, líder do PDT, atenção redobrada a algum desses projetos de lei. O 1595 de 2019, o 2418 de 2019 e o 5327 de 2019 não são de autoria de qualquer deputado aí do baixo clero, não. São política de governo.
Autoria, o 1595, do líder do governo, Major Vitor Hugo, filho espiritual do general Heleno, e do vice-líder do governo, José Medeiros, né, que é vice-líder do governo na Câmara, e o mais próximo de Sérgio Moro ali. Mais que isso, na verdade, o verdadeiro autor é o general Heleno, eles vêm dele. Então, muita atenção, não fica pensando assim, uma coisa surtada e tal. Mas aí, na continuação, ele falou o seguinte, ó. Então é o PL 1595, que alguém tinha falado que era o 2418 que estava tramitando, aí que tinha sido aprovado com o pessoal da oposição faltando, né? Falou, não é terminativo nas comissões o 1595, o 2418 é. Esse só tramita nas comissões se for aprovado. Aí falou, o 1595 vai a plenário, depois de tramitar em várias comissões. Mas é muito bom este acompanhamento por parte de todos, né? Então eu estou até agradecendo do pessoal tá vendo e cobrando e lembrando ele. Ele falou, estamos aqui para... Opa, fechou a sala aqui? Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Mas por que fechou minha sala? Eita, tá conectando... Tá transmitindo ainda? Eu acho que tá transmitindo, tá? Mas fechou. Opa, voltei. Deu um bug aqui no meu programa de conferência com o Fernando, mas já voltou. Deixa eu só abrir aqui. Ainda bem que estava em outra tela e aí não teve a confusão. Mas continuando, olha só. Aí falou o seguinte, ó. Estamos aqui para esclarecer também. Então achei... O André Figueiredo tá de parabéns, sabe por quê? De todas as pessoas, ele que é ocupado, hein? Ele é o líder de um partido na Câmara. De todas as pessoas parlamentares que são marcados, ele é o único que responde e que falou e que tornou pública a ciência que ele tem desse projeto e falou que vai combater. A gente pode discordar da tática que ele adotou para combater ou não, mas pelo menos ele não é cínico de fingir que não está vendo, não está sabendo da cobrança, como os outros são, como a senhora Jandira Fegali, como os deputados do PT, como os deputados do PSOL, Marcelo Freixo, do PCdoB, etc, etc. Né? Pelo menos ele não está dizendo que não sabe o que é. Né? Então, só isso já merece um registro nos parabéns. Então, eu compartilhei falando o seguinte, ó, obrigado, André Figueiredo. Como eles, né, o governo tem maioria na casa, ele falou, né, vai a plenário, então não tem tanto problema. Eu falei, não, como eles têm maioria, é importante, enquanto está tramitando, dar ciência à sociedade, para tentar mudar a correlação de forças, nem que seja pontualmente, na casa e derrotar esse projeto. Né? E ele, postei isso aqui de manhã, ele já curtiu, ó, tá aqui, ó, a curtida dele é a última, aliás é a primeira, né, que foi feita aí. Então tá certo, entendeu? Ele pelo menos não é cínico de fingir que não tá sabendo, como faz o 247, por exemplo, né? Quando alguém fala de Patriot Act no ar, como o Pepe Escobar falou, dizendo, não, o que é isso? Não tô sabendo, não tenho ideia o que seja, né? E aí outra pessoa que deu ciência a essa questão ontem, ainda limitada, a gente espera que vá além, foi a publicação Brasil Wire, né, eu esqueci o nome do sujeito, né, mas ele escreve sobre o Brasil em inglês no Twitter, né, e tem o site também, e fez um artigo aqui falando, ó, AI-5 digital já está em andamento, PL 2418, monitorando troca de mensagens de aplicativos, 1595 criando forças antiterroristas, 443 aumentando o escopo da lei antiterrorista, terrorismo incluindo protestos e ocupações, o 2289 acabando com a anonimato online, vinculando a CPF, falando daquele decreto do Bolsonaro dos bancos de dados. É importante isso, né? E até uma pessoa, eu acho lá, que tem parceria com o 171. Se ele quiser falar isso no 171, parece que não vai ser autorizado que fale, né? Mas, de qualquer forma, é bom que mais pessoas estejam falando sobre isso. Eu compartilhei essa publicação do Brasil Wire falando o seguinte, ó, boa Brasil Wire, querendo escrever, se vocês quiserem fazer um trabalho profundo a esse respeito e divulgar, nós aqui do DE podemos passar mais informações, né? Aí ver, por exemplo, eu coloquei aquele nosso link, o artigo da ditadura digital lá do caos soberano. E as últimas colocações é o seguinte, para as pessoas entenderem estruturalmente como não tem espaço para negociação, presidente Lula, não tem mais espaço nem internamente com essa mudança estrutural, nem com o imperialismo. Olha aqui o que está acontecendo na matriz, eles não têm mais dinheiro, eles estão imprimindo dinheiro do nada, nem imprime, né? O dinheiro virtual lá, lançamento contábil. Então está aqui um tweet do nosso amigo Peterson Pessoa, reproduzindo aqui, de um analista do mercado americano, vou fazer a tradução aqui, ó, falou que o Fed, né, o Banco Central americano, o apoio, né, entre aspas, isso é um eufemismo dele, ao mercado do repo, que seria o equivalente ao CDI no Brasil, né, os certificados interbancários vendidos ali de um banco para o outro, atingiu agora, aliás, passou a marca de 300 bilhões de dólares. E eles estão dizendo que isso não é mais um quantitative easing, né, não é aquela história de ficar imprimindo dinheiro sem lastro. Né. Claro que é. E por que eles estão fazendo isso? Porque alguns dos bancos que chegam lá querendo pegar esse tipo de coisa, não consegue, porque eles não têm a liquidez. Então, há uma desconfiança com relação aos bancos. Então, como ninguém ia comprar o CDI, né, falando de alguns bancos ali que, na verdade, estão quebrados,
o Fed vai e coloca a grana e compra. Então, a pessoa lá, o banco está fabricando esse certificado de depósito interbancário, aí vai o Fed e fala, não, então você está aí com, sei lá, querendo vender 30 bilhões de CDI. Pode botar aí no seu sistema que eu, Fed, acabei de doar 30 bilhões de dólares e comprei os seus CDIs, que ninguém quer comprar porque você é um banco falido. Ao menos 2 grandes bancos americanos sabem que estão nessa situação. E o Fed já falou que só vai divulgar quem são esses bancos que estão quebrados, grandes bancos americanos, pelo menos daqui a 2 anos. Pelo menos daqui a 2 anos. Então, tá tudo quebrado. Como essa riqueza fake deles não está mais enganando ninguém, eles precisam da riqueza real, que é a nossa riqueza. É a nossa riqueza, é o nosso pré-sal, é o lítio da Bolívia, é o ouro que o Bolsonaro quer garimpar da Amazônia. É isso que eles querem. Então eles têm que sangrar ao máximo. Não tem espaço, presidente Lula. A quadra histórica é outra. Não é mais aquela em que o senhor foi presidente. Então não tem como o senhor dizer que quer o Bernie Sanders presidente, porque se ele chegar, se ele não fizer o sangramento, ele cai. Não existe presidente dos Estados Unidos que não vá atender ao ímpeto imperialista. Nessa quadra histórica é impossível. Quem manda naquele país é a finança e o Deep State. Olha, até o Trump, que é imperialista, está sendo desafiado pelo Deep State. Você imagina alguém que não fosse ser imperialista, falar, não, a riqueza do Brasil deve ser revertida para o povo brasileiro. Não vai ficar, né? Não vai ficar. Então ele continua falando o seguinte, o repo market só se mantém de pé porque o Fed está drogando ele assim a ficar quietinho, né? Então não é uma cura de longo prazo. É apenas isso não é uma cura de longo prazo, como não seria você pensar uma cura de longo prazo para uma criança que tem déficit de atenção, administrando para ela quantidades enormes da medicação para esse distúrbio, para esse transtorno, que é a Ritalina, né, e que deixa a criança meio quieta, assim, parada, que ela tem, porque é déficit de atenção e hiperatividade, né? E quando você dá a Ritalina, a pessoa fica quietinha. Então, na verdade, está sendo drogado, porque se deixasse por ele, já teria quebrado a coisa. Então, os bancos quebrados já estão quebrados e o Fed fica inventando que tem dinheiro para comprar, mas que quer fechar com a nossa riqueza, quer fechar com o tráfico de drogas, né? A receita do tráfico de drogas. Então, você vê como tudo se completa no programa, tá tudo armado. E aí, presidente Lula, infelizmente, o software que o senhor rodou aí desde, sei lá, 75, quando o senhor chegou à presidência do sindicato, da negociação, não funciona mais nesse momento, porque o outro lado não quer negociação, que é a capitulação absoluta e a extração total da nossa riqueza e do nosso sangue, né? E aí, sobre essa questão, vem aquela fabricação post-factum, Fernando, dessa dinâmica. A gente falando dessas coisas gravíssimas, que é o Estado aí, o papel do imperialismo nos golpes em toda a região, discutimos isso com o Eduardo Jorge Vior, aí me vem o Temer tentar ressuscitar a narrativa de que o golpe foi misógino, o golpe foi paroquial, o golpe nasceu em Minas Gerais. Né? Então, Temer, que é um refém, mais um refém da juristocracia, e que calcula tudo o que ele fala, nos mais mínimos detalhes, vai e mais uma vez dar uma entrevista falando em golpe, e dando para ele o que teria sido, né, o que desencadeou tudo que a gente viu no Brasil. Não foi imperialismo, não foi Estados Unidos, nada disso. Ele falou, está aqui a publicação do Noblar, dizendo, Temer diz que Cunha autorizou o impeachment porque petistas não o apoiaram no Conselho de Ética da Câmara. Né? Ele deu entrevista àquela Andréa Sadi do Globo. Antes ele já tinha falado isso no Roda Viva alguns meses atrás. Por que ele não falou isso antes e está falando agora? Né? Porque eles querem ressuscitar isso. E aí eu lamento que uma pessoa que eu admiro e por quem eu tenho uma simpatia até assim, né, gratuita, que é a Gleisi Hoffmann, compartilhou essa porcaria ontem, falando, tá vendo, quem votou no impeachment, o golpe foi isso e tal. Cadê os Estados Unidos na conta? Né? Cadê a mudança estrutural da aliança entre juristocracia e generais entreguistas? Cadê Evangelistão do Pó? Cadê o papel da droga, os narcogolpes na América Latina? Não. Fica tudo porque foi uma briga de comadres, porque o PT não quis ajudar o Eduardo Cunha. Né? Faltou só ressuscitar a misoginia do golpe também. Né? Então, compartilhei isso aqui ontem, alertado pelas pessoas que estão indignadas com essa tentativa de reduzir o golpe no Brasil, o processo que a gente vive, a uma disputa de egos paroquial e tal, e não sei o quê, né? Intriga de corredores palacianos, olha só. Aí eu falei o seguinte, nessa versão, o golpe foi causado por uma intriga parlamentar, né? E aí falou, fora isso, como disse o Felipe Quintas dias atrás aqui, o Glenn Greenwald mostrou, entre aspas, né, com o vaza-jato dele, o vazamento controlado, que a Lava Jato surgiu de uma mera briga de comadres. Não teve Estados Unidos, né? Não teve Globo, não. Foi porque o Deltan Dallagnol tinha uma implicância com Lula. Né? E aí queria e tal, não sei o quê. Ficou provado isso. Não tem nenhum papel geopolítico maior da Lava Jato. Foi só uma briga de comadres mesmo, uma birra pessoal do Deltan Dallagnol. 2 pessoas individualmente, sem ética, né? Sem a devida ética e tal. Não foi uma questão estrutural do judiciário também, tampouco, Fernando. Não foi.
Foi o pessoal ali embaixo, que era essa coisa, jovens, né, deslumbrados e tal, e blá blá blá. Não tem nada disso, não foi uma articulação de cima a baixo do judiciário com os generais, com os Estados Unidos. Não, foi uma coisa, o Deltan Dallagnol, essa pessoa e tal, né, problemas dele, a birra dele com o Lula. Né, uma pinimba do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol com o Lula. Estados Unidos, Globo, corrupção na venda de delações, Dario Messer, nada disso. Foi só a treta pessoal do Dallagnol com o PT. Né? Então não dá, presidente Lula, não dá, sinceramente. Olha aqui o buraco na matriz, mais uma vez na tela, não tem como negociar. E uma dica amiga, né? Quem chegar para o senhor falando essa história de que foi uma afronta ao STF, que o STF garante vai anular, bota na sua listinha dos traíras. Já me falaram que o senhor está anotando, né? Quem é um traidor e tal. Já pode botar. Fica até atento, de butuca, assim, né? Olhando e matutando, como o senhor fala. Fica olhando e matutando quem vai vir com esse papo de que resolve em Brasília. Já bota na lista ali das pessoas suspeitas. Agora, mais do que isso, um pedido. Da próxima vez que o senhor for ser julgado, reúna-se com pessoas em quem o senhor confia do meio jurídico e assista do início ao fim. Como eu fiz ontem. Eu fiz ontem pelo senhor, mas mais do que pelo senhor, eu fiz pelo Brasil e até por mim mesmo, porque a minha família está toda no Brasil, tá certo? Não é hora de ficar tendo o saco puxado ao vivo no Brasil 171, que ajudou a tirar a sua candidatura no ano passado e, né, ajudou tudo o que aconteceu com o senhor também, tá certo? Um bom dia para vocês, Astronauta, um dia de luta e até amanhã a partir das 7 da manhã. Obrigado, Fernando.